Gijimla, Titur, record. Yes. Okay, we begin. Let us do a proper setting with a proper motivation. Então, nós vamos começar estabelecendo uma motivação adequada. For this, two things very important. Number one is refuge field. Number two is Bodhicitta field. Então, para isso nós precisamos de duas coisas importantes, que é o campo de refúgio e o campo de Bodhicitta. And for the refuge field, visualize all the Buddhas and Bodhisattvas, particularly Buddha Shakyamuni, in front of you, are so loving, caring, and embracing. Então, para o campo de refúgio, nós visualizamos todos os Budas à nossa frente, especialmente o Buda Shakyamuni, com uma atitude de afetuosidade, de acolhimento. And particularly, if you can visualize all the Buddhas and Bodhisattvas as so loving, caring, and embracing, where the mother looks at you when you're sick, your refuge will be stabilized. Especialmente se nós visualizarmos Budas e Bodhisattvas com essa atitude amorosa e cuidadosa com respeito a nós mesmos, nosso refúgio se estabiliza mais. Quando nós sentimos que nós estamos como se nós estivéssemos doentes. And of course, later on, it's not just that that we have visualized all the Buddhas so loving and caring. When you practice refuge, when you practice Bodhicitta, when you practice the wisdom of emptiness, then you will come to feel their love and affection as so real. Então, agora nós visualizamos os Budas e Bodhisattvas com essa atitude amorosa e acolhedora. Mas no futuro, conforme a gente pratica o refúgio, a Bodhicitta, a sabedoria da vacuidade, nós realmente sentimos esse amor e acolhimento dos Budas com respeito a nós. At the moment, I have no clue your spiritual realizations, we never know. And if we are as ordinary, then we mentally just visualize that they're so loving, caring, and embracing. And later on, you'll come to realize that this is something real. Então hoje o Geshe não sabe bem qual é o grau de realização que nós temos, nem possível de saber, mas então nós podemos, se nós formos pessoas comuns, nós podemos mesmo visualizar os Budas e Bodhisattvas com essa atitude amorosa e acolhedora. Mas no futuro nós vamos cada vez mais sentir que isso é de fato real. So this refuge makes a difference from you, all of us, from the state of samsara, moving towards enlightenment or nirvana and Buddhahood. Então esse refúgio faz com que pessoas como nós avancemos no sentido da realização até o estado búdico. And then the next one is Bodhicitta, that markets us between
somebody who's seeking a partial liberation to full awakened Buddhahood. E a Bodhicitta faz com que nós passemos de um estado de buscar a nossa própria liberação apenas para um estado de busca da própria iluminação. So the refuge demarcates you as a Dhamma practitioner, and the Bodhicitta demarcates you as a Mahayana Dhamma practitioner. Então o refúgio nos qualifica como praticantes budistas, e a Bodhicitta nos torna praticantes do Mahayana. And sometimes this is the greatest irony. People think that, okay, I'm following Mahayana tradition, and then you are being very contemptuous of the people following the other traditions. That is very sad. E algumas vezes isso é irônico, assim, nós nos consideramos praticantes Mahayana, mas nós temos uma atitude um pouco de desprezo, desqualificação de praticantes de outras linhagens. Isso é muito triste. Maha is the connotation of the greatness, and then you see that others following not Mahayana, they are small, we are great. This is total misconception. Great means to embrace everybody. So you're not embracing everybody. You're making yourself small. You're not great. Então, Maha significa grandioso, grande. E quando então nós nos dizemos praticantes Mahayana, mas olhamos aqueles que não seguem o Mahayana como se eles fossem inferiores, isso é um completo erro, equívoco, assim, porque grandioso significa que nós abraçamos a todos os seres. E quando nós temos essa atitude de desprezo com respeito aos outros praticantes, nós nos tornamos pequenos. And next for Bodhicitta, just water. Yes. No, just ask if they are hearing. And for Bodhicitta, they visualize your two kind parents and all of family members, including children and all Dhamma sentient beings. And some of you might have complication with your parents. It doesn't matter. So complication with your parents, this is the sign of an ordinary being. This is an ordinary being. So by coming here, we are trying to learn how to transcend the ordinary people's thinking. Então, para a prática de Bodhicitta, nós imaginamos que os nossos pais, os nossos familiares, filhos, então todos os seres estão ao nosso lado. E algumas vezes a gente pode ter problemas com os nossos pais, mas isso é coisa de pessoas ordinárias, comuns, né? Que nós estamos tentando transcender esse estado ordinário comum dos seres. And if you have any complication with your parents and so forth, then I would say that tomorrow we have a whole day for that, the thing, Bodhicitta. Tomorrow I'll be happy to address the questions, but the questions must be there, where you see, let's say, the difficulties, or you may not agree with some of the thoughts, reflections which I share with you. Don't worry, just bring up them in the form of questions, and I'll be most happy to discuss those points. Então, pode ser que a gente tenha questões com os nossos pais e tudo mais, mas por enquanto a gente não pensa nisso, a gente vai além disso. E amanhã, então vai ser o dia que o Geshe vai explicar a Bodhicitta para nós. Então, amanhã vai ser o dia de trazer essas perguntas. Então, se vocês tiverem perguntas sobre isso, por favor, tragam amanhã e o Geshe vai ficar muito feliz em nos ajudar em responder. Okay, having said this, today, particularly today, and then tomorrow will be only 2 days. Let's visualize your two kind parents with you, and all of family members, including children, human beings, animals, insects, hungry wolves, hell beings, god and goddesses, and particularly the people who go through the wrong direction to harm others. Just bring them in your visualization. For them, make a very strong commitment that I will become enlightened for the benefit of these Dhamma sentient beings. Então, para estabelecer a motivação da Bodhicitta, então nós trazemos os nossos pais e mães, nossos filhos, familiares, os animais, os insetos, os pássaros, os seres fantasmas famintos, os seres dos infernos, os deuses, semideuses, especialmente pessoas que tomaram o caminho errado nesse momento. Nós trazemos todos eles para a nossa prática agora. E tem com a motivação de atingir a iluminação para poder beneficiar todos esses seres.
Okay, with this in mind, just let's say a few seconds to say that let me awaken my Buddha nature, let me awaken the seed of perfection within me, to become enlightened, to benefit all the demons sent in me. Então, por uns instantes, vamos sentir isso, que esse desejo, essa aspiração, de que eu possa atingir, despertar a minha própria natureza búdica, que as 6 perfeições possam despertar dentro de mim, que eu possa atingir a iluminação, para que eu possa trazer benefício para todos esses seres. Okay, with this in mind, the Lama to begin the prayers. Bismillah. He wants to see you. So, abençoe-me com sua grande bondade, concedendo-me confiança no corpo da fala e da mente. Aos 4 lamas oniscientes que aumentaram por lei dos 4 corpos de emancipação através da realização da incessante chuva das 4 grandes meditações, propiciando assim a manifestação das 4 mandalas realmente puras. Rogo a Vajradhara que tudo permeia, não era Três, Mahasiddha Krishnama, Avaduta, Gandhara. Rogo o grande Lama dos religiosos Sakyatas, os veneráveis irmãos, o Senhor do Dharma, o sábio Tsarpa. Rogo Principal, o Senhor do Dharma, Sonam Gyal, Senpal Gansuzen, Bodhicitta, Jeanne e Tsarpa Tempo. Rogo ao Wanchu, ao consciente Principal, Sangue Rinchen, Sakya Pala, Chulu Preto. Sonam Apolo, Roga Sonam Rinchen, Sakya poderoso, Viamassudo, Taxa Rinchen, pelas bênçãos dessas preces da renúncia, posso 2 Bodhicittas nascerem no coração. Consciente da sabedoria e do seu resultado, abençoe para que eu entre em caminho de grande segredo. Em todos os nascimentos, tendo obtido todas as condições favoráveis, tais como foram exaltados pelos conquistadores, e tendo bem realizado todas as aspirações de acordo com o Dharma, posso aumentar a prosperidade do samsara e do nirvana. Em todas as vidas posso nunca estar afastado do meu Lama perfeito. Posso sempre desfrutar da sua glória, realizando as boas qualidades do estado do caminho. Posso rapidamente atingir o estado de Vajradhara. Pelo poder da minha prece e súplica, posso você ser a causa para mim e para todos os seres, onde quer que vivamos, da eliminação da doença, da pobreza, dos demônios, dos conflitos, e para que graves condições auspiciosas possam prosperar. Buda Dharma Sangha toma refúgio até a iluminação. Pela virtude da generosidade das boas ações, alcançarei o estado búdico para o benefício de todos os seres. No Buda Dharma Sangha toma refúgio até a iluminação. Pela virtude da generosidade das boas ações, alcançarei o estado búdico para o benefício de todos os seres. No Buda Dharma Sangha toma refúgio até a iluminação. Pela virtude da generosidade das boas ações, alcançarei o estado búdico para o benefício de todos os seres.
Todos os seres terem felicidade, a causa da felicidade. Possam eles ser livres do sofrimento e da causa do sofrimento. Possam eles nunca se separar da felicidade que não conhece sofrimento. Possam eles permanecerem em equanimidade, livres do apego e da aversão dos próximos distantes. Causa da felicidade. Possam eles ser livres do sofrimento e da causa do sofrimento. Possam eles nunca se separar da felicidade que não conhece sofrimento. Possam eles permanecerem em equanimidade, livres do apego e da aversão dos próximos distantes. Possam todos os seres ter felicidade, a causa da felicidade. Possam eles ser livres do sofrimento e da causa do sofrimento. Possam eles nunca se separar da felicidade que não conhece sofrimento. Possam eles permanecerem em equanimidade, livres do apego e da aversão dos próximos distantes. De acordo com a inteligência e a de cada ser, pedimos para você girar a roda do veículo grande interior comum. Okay, we will, from this handout, the second one, which is heart, which is the essence of dependent origination mantra. We'll say this 3 times, and you just join me. I'll sing this, and we will all join. Então, nós vamos começar com o segundo mantra deste papelzinho, vocês receberem bem, que é o mantra da essência da originação dependente. Então, Geshe lá vai cantar e a gente vai tentar entrar no canto junto com ele. Okay, okay. I hope all of you got this handout. Todo mundo tem? You raise hands who didn't get it. Okay, good. Yeah, and this mantra is very important, Dharma mantra, or the essence of dependent origination mantra, which the Buddha considered is so important. And the Buddha, when he was in the heaven, Shariputra stood up and made precious Buddha and informed this Buddha that the God and goddesses, so many of them came to receive teachings from you, and they also want to know how to accumulate so much merit, because all the good things that we're experiencing, for example, here, just in the morning, you look at the landscape around you, it's so beautiful, so green, clean. These are all the results of your merits, merit accumulation. So these God and goddesses, and they're wondering how best to accumulate the enormous amount of merit within a short period of time. So this was a question brought to the attention of the Buddha by Shariputra on behalf of the God and goddesses. Então, esse mantra da essência da originação dependente é um mantra muito importante. O Buda considerava muito importante. Por quê? Como é que é a história desse mantra? Um momento, o Buda estava no reino celestial, no céu, e junto com muitos deuses e deusas. E Shariputra, que era um grande discípulo do Buda, ele chamou a atenção do Buda para um pedido desses deuses. Eles estavam pedindo para o Buda ensinar uma forma de eles acumularem méritos de uma maneira rápida. Então, a gente vê aqui, por exemplo, quando você acordar de manhã aqui, esse cenário maravilhoso que todo mundo compartilha aqui, isso é resultado dos méritos que nós acumulamos, né? Para ter contato com essa natureza tão linda. Então, os deuses e deusas perguntaram ao Buda como é que eles poderiam fazer para acumular méritos em um curto período de tempo. Isso foi a pergunta que Shariputra fez ao Buda em nome dos deuses e deusas. Then the Buddha taught this, the essence of dependent origination mantra. So this mantra, how the Buddha taught was that you can create stupas. This is what the Buddha taught. And stupa is not that if you are rich, you can build stupa. If you're poor, you can enrich. You cannot make a stupa. This is not the case. Everybody can make stupas. And the Buddha was teaching that stupa, the concept of stupa, on 2 levels. One, the superficial level, the surface level, where the Buddha taught that you can have a very small glass or anything, a small container like this,
anything that we have as the main part of the stupa. And then in it, a needle-like as the main, the stem or the backbone, the stupa. And then the most important thing is this mantra. This mantra should be wrapped around this the needle. Now put it there, and as a sign of respect for this, you put on just some flower. Flower as a parasol. And if you do that, this is a great accumulation merit, number one. This is the surface level of understanding, stupa. How do you put the How do you put the mantra, Geshe? It's like this is the, like in a piece of paper. this is the main backbone. And then around that you wrap the mantra, the piece of paper, you wrap it like this. Então, o Buda ensinou esse mantra da essência da originação dependente de duas maneiras. Uma maneira superficial e ele explicou o conceito de stupa. Então, stupa, a gente pode pensar, quem tem dinheiro pode construir uma stupa, quem não tem dinheiro não pode. E o Buda explicou que não, que a gente pode construir uma stupa de uma forma muito simples e utilizando este mantra também, né? Então, como é que ele ensinou? Ele falou, por exemplo, você pode pegar um copo, por exemplo, de vidro qualquer, né? Como se fosse a estrutura da stupa. Em volta desse copo, a gente pode colocar um papelzinho com um mantra escrito em volta do copo, né? Preso no copo, e colocar uma flor nesse copo para ser como se fosse um parasol, assim. Isso seria uma estupa, de uma forma bem simples, que qualquer um pode fazer. Then the ultimate meaning of the stupa is that this mantra should not be seen as a magic, which is wrapped in the needle and put in the container. It should not be seen as a magic. This is a reminder for us to reflect on the meaning of this mantra within you, that you grow, that you should grow finally. Because you want to get away from suffering. So you have to grow. So you have to grow under the meaning of this mantra. This is the Buddha's teachings. Então, esse é o significado superficial, né? Do copo, um mantra, e haste, pode ser uma flor. Mas o significado último, mais importante do mantra, é que, na verdade, esse stupa é um lembrete para que a gente reflita sobre o significado do mantra. Porque, por fim, nós buscamos felicidade, nós buscamos livrar do sofrimento, mas nós precisamos nos desenvolver. Então, esse é um trabalho nosso. Não vai acontecer por mágica, só porque a gente construiu aquela estupa. Ela é só um lembrete para a gente poder fazer essa prática e avançar no sentido do nosso desenvolvimento. So I'm going to quickly explain this mantra before we recite it. Once you know the mantra, you will see that this is not a magic. The real magic is to know the meaning and apply this and improve. That is real magic. Então, a gente vai explicar o significado rapidamente do mantra, e a gente logo vai ver que realmente não se trata de mágica. Quando a gente entende o significado, a gente precisa aplicar, e daí, então, usar essa prática para a gente desenvolver e avançar no caminho. Então, não se trata de mágica. Okay. So the mantra, it says, Om Ye Dharma. So this Om, silver Om, without bodhifying. It's not that without this is something incomplete. This is not the case. With or without bodhifying, some cases, many of them, they don't have this Om. But some mantras, Om Mani Padme Hum, this is necessary. Whereas some, it's not necessary, the Om is not there. So, but if you want to include it, you can include. So, Om, we need to keep in mind that it's made of three letters. The syllable is made of 3 letters. A, U, Ma. And this is how the Sanskrit works. So, A, U, Ma doesn't become it becomes Om. Don't ask me how the language works. This is Sanskrit. Então o mantra começa com Om e Dharma. Então, o Om, muitas vezes a gente vai encontrar mantras que não tem o Om. E tá bem também, né? Outros que tem. Aqui também tanto faz, a gente pode colocar ou não. Mas, por exemplo, no caso do Om Mani Padme Hum, o Om precisa estar lá, né? Nesse caso, a gente pode colocar ou não, mas a gente coloca aqui, né? E o Om é uma palavra, é uma sílaba sânscrita, que é composta de 3 sons. A, Ma. Né? Só que não fica fica on. Aí o Geshe fala, me pergunta por quê, mas assim que é, e é uma sílaba em sânscrito, então Om. So these 3 letters
They symbolize the body, space, and mind of you as the ordinary being, and the body, space, mind of you when you become a Buddha. In other words, the three letters symbolize the body, space, mind of you when you're impure and when you become pure. Então, essas três letras, a elas significam corpo falimente de nós, quando nesse nosso estado comum, e o corpo falimente de quando nós atingimos a iluminação. Então, em outras palavras, significa o corpo falimente de nosso no estado impuro e o corpo falimente nosso no estado puro. So here, this should be a reminder for us that I should not remain as ordinary all the time, with my body, space, and mind as impure all the time. I should improve. I should improve eventually to make my body, speech, mind as very pure as that of the Buddha Shakyamuni. In other words, I should be enlightened. This should be the reminder for us. Então, para nós, a sílaba 1 deveríamos lembrar de que o nosso corpo falimente não vão permanecer impuros assim, como seres comuns para sempre. Nós devemos melhorar o nosso corpo falimente até atingir o estado de corpo falimente de um Buda. Então, esse deveria ser um lembrete para nós que nós devemos praticar até atingir o corpo falimente de um Buda. So the next question is, how will I transform my body, speech, mind, impure body, speech, mind, into a pure body, speech, mind? How? This question, for this Ye Dharma Hetu. Então, a pergunta seguinte seria, bom, como é que eu faço para transformar o meu corpo falimente impuros em corpo falimente puros? O que eu devo fazer para isso? Então, daí vem as sílabas seguintes, todas do mantra Ye Dharma Hetu. So first, Ye Dharma. So word to word I'm going to explain, and then collectively I'll explain. Então, as próximas sílabas vão Ye Dharma. Então, Geshe vai explicar isso detalhadamente, depois do sentido mais geral. Ye is these, dharma is phenomena, these phenomena, Ye Dharma Hetu, Hetu is a cause, prabhava is arise. These phenomena, they arise from causes. Então, Ye significa estes, Dharma significa fenômenos, Hetu significa surge, No cause. causa, Yeah. Hetu causa. E Prabhava surge. Então, Hetu é causa e Prabhava é surge. Então, estes fenômenos surgem a partir de causas. So the Ye Dharma Hetu Prabhava, all phenomena, these phenomena, all phenomena arise from causes. Então, Om Ye Dharma Hetu Prabhava significa estes ou todos os fenômenos surgem de causas. The next, Hetum Tesham Tathagata. Hetum is the plural form of Hetu, the cause. Hetum Tesham. Tesham is these causes. Hetum Tesham Tathagato. Tathagato is the Buddha, the one who has gone to the ultimate, one who has seen the ultimate. Tathagato Hevatat. Hevatat is taught. So these causes are taught by the Tathagata. Então, Hetum é o plural de Hetu. Então, estes, causas. Tesham, Tesham is these. estas causas. Tesham is these. Estas causas. Tathagata é o Buda, ou aquele que Tathagata significa aquele que enxergou além, que foi até o estado último. E Yavadat significa pensamento, então pensados, né? Então essas causas foram... Oi? Taught. Essas causas foram ensinadas pelo Buda. Obrigada. So the first one says, all these phenomena we experience, joys, happiness, suffering, COVID-19, and all these things, they arise from the causes. And what are these causes? And these causes are taught by the Tathagata. Então tudo que a gente experiencia, alegrias, felicidades, Covid-19, tudo isso tem causas. Né? E essas causas foram ensinadas pelo Buda. Next, Tesham, again these, Chayo is whatever of these causes. Tesham, Chayo, Nirodha is the cessation, freedom, stopping. Nirodha, Evam, thus. Vadi, again taught. Vadi is taught.
Mahashamana, the great seer, the great saint. Yes, Swaha, this is established. Então, Techam, de novo, estes, né, sejam quais forem, quaisquer, tem uma cessação. E daí, isso foi ensinado pelo grande sábio Shamana, Shamana is a seer, aquele que vê, enxerga as coisas. Foi ensinado pelo ser que enxerga as coisas. Okay. So once you identify, for example, the doctor Christiane. For example, the doctor diagnosed tuberculosis. Your problem is tuberculosis. Okay, now you have identified the cause of the problem. Then the next, okay, now I know the problem. No, once you know the problem, then the next step is how to treat this, how to remove this problem. So that the Tesham Chayo Nirodha, how to remove these problems or the causes, is also taught by the great saint. Então, por exemplo, se a Cris, ela tem um paciente, ela diagnostica que a paciente tem tuberculose. Aí a pessoa fala, também tem tuberculose. Então, tá bom, então resolvido o problema. Não tá, é só saber que tem tuberculose não resolve o problema. Ele precisa fazer alguma coisa para curar aquela tuberculose, né? Então, a cessação desses fenômenos, isso é ensinado por aquele que enxerga, por aquele que vê, Shramana. So, the detailed explanation will come in the class. Então, a explicação mais detalhada o Geshe vai explicar durante a aula. So, it'd be very good if we know this meaning so well, and then you go around, you go for your walk, you go on the aeroplane, train, by ship, or say in a car, in whatever vehicle. You go by, for example, here, how many insects are around? There are trillions of insects there, and you recite this mantra for them, reflecting the meaning. As you reflect the meaning, you say these lines, and the vibration is very different. They could feel, they may not feel, oh, now I'm feeling something. No, they will not feel that, but in a very subtle way that get these vibrations. This is a real sharing of your Dhamma. Mentally, you can talk to these trillions of the insects. You can talk to them. This is the teaching of the Buddha. Take this, and this will help you to take birth as a human, to meet with the teachings of the Buddha, and you can become enlightened and lead all other beings towards enlightenment. You talk like this incredible Dharma practice. Então, se a gente souber bem o significado desse mantra e a gente estiver caminhando, ou indo de carro para lugar, de barco, de navio, ou de avião, qualquer forma que ele estiver caminhando, a gente pode recitar o mantra. Aqui, por exemplo, né, se a gente sair aqui caminhando, a gente vai ver muitos insetos, bilhões de insetos. Então, a gente pode recitar o mantra para esses insetos, com a aspiração, que foi o que o Buda ensinou, né? E conforme a gente recita o mantra perto desses seres, surge uma vibração sutil, mas que eles acabam percebendo. É como se fosse uma forma de a gente conversar com esses insetos, né? Desejando que eles tenham um renascimento humano, que eles possam encontrar um professor do Dharma, que eles possam praticar, atingir a iluminação para beneficiar todos os seres. Então, é uma prática do Dharma muito, muito boa, muito importante para nós. So this is how, wherever you are, you can convert yourself, you can convert the whole. So if you do that, then wherever you are, you can convert yourself, you can make the whole place, even a small flat, wherever you live, even that flat becomes a stupa in a monastery. Because this is the place from where you are sending all your teachings of the Buddha to all the sentient beings. Então, essa é uma forma de transformar, uma forma de prática, né? De transformar o lugar onde a gente estiver em um lugar de prática, em um templo, né? Então, por exemplo, se a gente mora num apartamento pequenininho, né? A gente recita o mantra, é como se naquele momento aquele apartamento se transformasse numa estupa, porque é de lá que a nossa prática do Dharma, o que o Buda ensinou, está sendo transmitido para os outros seres. Então, a gente pode fazer essa prática onde a gente estiver. Okay, so Buddhist mind will say this,
together 3 times, and you they listen to me, and there's some of you already know the how to sing this, and those who do not know, it doesn't matter. You listen to us and join us. Então, Geshe lá vai cantar o mantra, então, e quem souber já começa junto com ele, quem não souber vai chegando também, e a gente vai cantar juntos, então, 3 vezes. Om ye dharma hetu prabhavam hetum tesham datagato yavatat tesham chayo nirodha evam vati mahashramanaye swaha. Om ye dharma hetu prabhavam hetum tesham datagato yavatat tesham chayo nirodha evam vati mahashramanaye swaha. Om ye dharma hetu prabhavam hetum tesham datagato yavatat tesham chayo nirodha evam vati mahashramanaye swaha. And I request the Jeanne to kindly translate the meaning, the next verse, and also the remaining 3 verses, the 4 seals, then the Bodhicitta generation, the 3 verses in Portuguese, and we can share this with all of us, and people can these are so it's a concise dharma. And if you feel that, okay, let's say in my life, the dharma is the meaning. If this is what you feel, then you recite these verses on daily basis. Então, que a gente vai pedir para traduzir esses versos que estão agora aqui nessa página para o português e ler junto com vocês, porque isso aqui é o Dharma de uma forma muito concisa. Então, se a gente sentir que sim, o Dharma é a minha vida, né? É o que eu quero fazer na minha vida. Então, a gente deveria recitar esses versos todos os dias. Next, we'll recite the Heart Sutra mantra, which is on the first line. Usually, you want me to translate after. Okay. Written, printed, and then we'll share. Então, desculpa, eu entendi que ia fazer isso agora, mas não, eu vou traduzir para vocês, mandar para vocês, daí a gente vai imprimir e compartilhar. E agora a gente vai recitar o primeiro mantra do Sutra do Coração. Okay. Now, the Heart Sutra mantra, again, it has, of course, say 2 meanings or 2 purposes. One is the very surface meaning, and the other one, okay, meaning the benefit. One is more like what we expect, some miracles. Oh, I'm certain I have some illness. I recite Heart Sutra mantra, my illness will go away, like miracles. 1. Number 2 is the wise people's understanding of the meaning of this. Wise people, how they see the benefit, and how the ordinary people see the benefit. Ordinary people see the benefit in the form of, oh, that my illness will go away, my obstacles will go away. The wise people will see this as like a formula for your Dharma practice, but it has meanings, and I'm going to share the meaning now. Então, o Sutra do Coração, ele tem o mantra do Sutra do Coração, ele tem, vamos dizer, 2 níveis de benefícios, vamos dizer assim, né? Então, as pessoas comuns, elas recitam o mantra para obter alguma cura. Então, elas estão com uma doença, eu quero que meu corpo melhore, minha doença vai embora, então elas recitam o mantra esperando esse resultado, né? Os sábios, eles recitam, eles entendem que o benefício do mantra é como se fosse uma fórmula da prática do Dharma. Então, são 2 níveis de benefícios, assim, para as pessoas comuns e para os sábios. Agora, o Geshe lá vai explicar o significado mesmo. And both benefits are there. One in the form of the miracle, where you have a total, seeing the blessings of all the Bodhisattvas, and yes, you have this blessing them.
But for the wise people, this is seen as a reminder for yourself that, okay, now I should not harbor any malice, wrong views, or ill will towards others. I should practice compassion. I should practice the wisdom. So this is how the wise people interpret. Então, os dois propósitos estão mesmo presentes, né? Então, a gente pode recitar o mantra do Sutra do Coração para receber as bênçãos quando a gente está com o corpo adoecido, quando a gente está se sentindo mal, para a gente poder se sentir melhor e curar o corpo, né? E curar das doenças. Mas o sábio, ele vê isso como uma forma de praticar, de não cultivar nenhuma má vontade ou nenhum desejo, nenhuma negatividade com respeito aos outros, de praticar compaixão, de praticar sabedoria. Então, o sábio vê o mantra como uma fórmula para fazer essa prática. Okay, so here, tatyata, the Tibetans would read it as dhyata, but the original Sanskrit is tatyata, and you can recite it in both ways, it's fine, tatyata. Tatyata meaning, it means, here is thus, here is thus. And the next Om you want to add, you don't want to add, is fine. Gade, gade, go, go. Paragade, go beyond. Parasangate, go utterly beyond. Bodhiswaha, establish your enlightenment or Buddhahood. Então, o mantra começa com tatyata. Em sânscrito é assim, né? Que se diz tatyata. Em tibetano se fala teyata. Então, a gente pode falar do jeito que a gente preferir, tanto faz. Aqui tem o Om também, que pode ser incluído ou não. Tatyata significa assim é. Né? Então, é assim, né? Assim é. Então, gate, gate, o primeiro gate, gate, significa vá. Para gate significa vá além. Para sangate, vá completamente além. E Bodhisattva estabeleça-se na iluminação, ou atinge a iluminação. So this is, so it says go, go. Go means as a journey from impurities, imperfection, misery, to the ultimate happiness. This is to be done mentally, not physically. Então, o vá, o primeiro gate, gate, significa vá, ultrapasse a impureza, a negatividade, o sofrimento, né? Mentalmente, assim, não fisicamente, mas ultrapasse, então, toda a negatividade e sofrimento mental. So you may be wondering why 5 of them indicated Gade, Gade, Parasamgade, Bodhisattva. It is not just accidentally 5. There's a reason there, and all these for these reasons, I'm not too sure if I get time. But whereas if you are interested, you can bring this up in your questions session. We can do it in the questions session. Então a gente pode perguntar, né? Por que existem 5 termos aí, vamos dizer assim, né? Gate, gate, parasangate, bodhisattva, né? Por que existem essas 5 partes desse mantra? Não é por acaso, né? Então, Geshe não sabe se vai ter tempo de explicar durante a fala dele, mas se alguém quiser, durante a sessão de perguntas e respostas, pode trazer a pergunta, ele pode responder. So as we recite this, in essence, as we recite this, we should always remember that, okay, 10 years ago, this was my thinking. I'm short-tempered, I crave for things. Is they changed now after 5 years, 10 years? Is they changed now? Yes, I have more white hairs, but the mind changed, or is the same? If it's the same, then remember that, no, this is not dharma. My body becomes older, but my mind remains same, impure. So this is where my dharma is not working. So what you be doing is that to make sure that it says gate, gate, go from impure to the purity, go from suffering to the happiness. So go mentally by, say, remove the mental dirt and letting the gold inside to manifest. This should be what I should remind myself of. So this is what I should be doing. Então, gate deveria nos lembrar o seguinte, vamos supor que a gente reflita assim, 5 anos atrás, eu era uma pessoa que tinha pavio curto, eu era meio mal-humorado, e 5 anos atrás, será que
em 5 anos, meu corpo ficou mais velho, assim, né? Mudou. Mas será que a minha mente mudou? Ou eu continuo igualzinha, né? Se eu continuo igualzinha, significa que a prática do Dharma para mim não está funcionando, que eu tô fazendo alguma coisa errada aqui, né? Então, esse primeiro gatê deveria nos lembrar disso, porque ele está dizendo vá, né? Vá da impureza, da negatividade, do sofrimento para a pureza, para a positividade, para a felicidade, né? Então, isso deveria ser um lembrete para a gente avançar na prática, na nossa prática. Okay, we'll say this together now. A gente... I forgot. O Geshe estava falando uma coisa super bonita, de a gente se livrar da impureza e revelar o ouro que nós temos internamente, né? Então, esse primeiro gatê deveria nos lembrar de fazer isso, né? Om gate Paragate Parasangate Bodhisvatyata Om gate Paragate Parasangate Bodhisvatyata Om gate Paragate Parasangate Bodhisvatyata. Okay, yesterday we did a meditation, and we will do a quick meditation of, let's say, 5 minutes meditation. Então, ontem nós fizemos um pouco de meditação, hoje nós vamos fazer também, e nós vamos fazer 5 minutinhos de meditação. And yesterday I mentioned 4 points. But of course, the meditation is of 2 kinds: analytical and single point meditation. Então, ontem o Geshe explicou 4 pontos sobre a meditação e nós temos existem basicamente 2 tipos de meditação: meditação analítica e a meditação unifocada. Just for a bird, both wings are required. For a journey, gade, para gade. For this, we need the journey to move. We need both wings: the wing of the analytical meditation, the wing of the single point meditation. Both are required. Então, da mesma forma que para um pássaro são necessárias as 2 asas para ele poder voar, na nossa jornada, nós também precisamos dessas 2 práticas, tanto da prática de meditação analítica, quanto da prática de meditação unifocada, para a gente, enfim, fazer gate, para gate, para gate. Okay, so quickly, a quick reminder what we did last time. The 4 points. Number 1 is the body posture. Number 2 is the focal point. Number 3 is identifying the errors of meditation. Number 4 is applying the remedies to overcome the errors. Então, rapidamente, passando pelos 4 pontos que o Geshe explicou ontem, né? Então, o primeiro ponto seria a postura física. O segundo ponto é o ponto de foco, que foco que a gente vai usar. O terceiro é identificar os erros da meditação. E o quarto seria aplicar os antídotos. And for the body posture, if you don't have any backache problem, then the best is to sit upright. That is very important. And eyes not closed, eyes half open. And later on, when you really become good at meditation, then the eyes closed, eyes open, depending on what you feel is best for you. So till that point, keep your eyes very naturally half open, just ignore. So 2 things: backbone upright and the eyes half open. Então, com respeito à postura, se a gente não tem nenhum problema na coluna, então melhor é manter uma postura ereta, sentado com a coluna ereta, né? E os olhos, eles não devem estar fechados no início, pelo menos. A gente deve então deixar os olhos semi-abertos, com o olhar pousado no campo visual, mas sem focar o campo visual, olhar solto. E depois, mais para frente, quando a gente se tornar grandes meditantes, aí a gente pode fazer a prática de olho fechado ou aberto da forma que a gente sentir que é melhor. Mas, por enquanto, os olhos semi-abertos, pousados no espaço à frente. And for the focal point, the multitasking,
visualizing tiny white dot and also counting the breath. Então, com respeito ao foco que a gente vai usar um ponto aqui sobre o lábio superior. Nós vamos fazer uma multitarefa aqui. Vocês vão prestar atenção num ponto no lábio superior, visualizando um ponto no lábio superior e contando as respirações. And for the actual meditation, identify the areas of meditation. There are two: mental laxity and the mental excitement. Então, com respeito aos erros, né? O Geshe lá comentou dois: um é a lassidão, sonolência, outro é a agitação, a excitação. And then when these two things, any of these two things happen, go for the application of the remedies. E quando alguma dessas coisas acontecer, então a gente aplica os antídotos, os remédios. And remedies two: one is introspection and the other one is mindfulness. E os remédios são dois, né? Introspecção e atenção plena. Okay, 5 minutes ready? 5 minutos? Tudo bem? Todo mundo pronto? Yeah. Okay, you want to do this? So this A Sherry quer fazer os... in fact, this exercise is very good, and I'm a little rush to do the class, so we'll do it. It's fine, very good. We'll do the exercise. Então, o Geshe está com um pouco de pressa, mas já que a Sherry quer tanto fazer o exercício, então a gente pode fazer os exercícios. É muito bom para preparar o corpo, realmente. Okay, is there anybody who is new today with hands? Tem alguém novo que não estava aqui ontem? Não assistiu? 1, 2. No, sure. Okay, Ela não estava aqui de manhã. okay. Tá. So we'll do it now. Então, vamos fazer. Yes. Com o Geshe. I will quickly for two of you, and I don't know, Jeanne, you learned it before? Yeah, you No, were there. You were there. You were there. Online. Yes, yes, you're online. Yes, yes. Okay. So what we do is that when you do it on your own, no need to do like this. You just try to direct. But for here, to show what you're doing, your two thumbs inside, wrap the two thumbs with the other fingers, put upside down, so it should be straight. Now put it in your knees. Put it in your knees. Coloca no joelho. And then at the pull by touching your two fists through your legs, through your ribs, and then in the front. So as it comes to your armpit, then in the front, then to your left side. And the right fist should be under your left armpit. Then release the first finger. Release the first finger, and with the hind side of the first finger, block your right nostril, and take 3 deep breaths. Good. Again, pull to the opposite side. With the hind side of the first finger, block the left nostril, take 3 breaths. Again. Puxa até a axila estende. Now on your 2 knees, breathe through both the nostrils. As duas narinas. Are you good? Now, if you want to do the other exercise, which is very good for all of us, particularly with the sedentary lifestyle or meditating for a long time, then your 2 palms hold your knees. Segura o joelho para quem tem with your arms straight, arms straight. Braço esticado. Yes, arms straight, and then your right shoulder out like this. Daí põe o ombro direito para frente. Right shoulder out, then the arm should be straight. E o braço esticado. Good. And the left shoulder, left arm, little bend. E o braço esquerdo pouco dobrado. Then the right shoulder and the left knee, try to make them as close as possible. Young people can touch. Aí você tem que aproximar o ombro direito do joelho esquerdo. 3 times. 3 vezes. 1, 2,
3. Good. Now the opposite. Agora o contrário. Left shoulder should come out. Então, ombro esquerdo no joelho direito. Okay, now the left shoulder and the right knee 3 times. Ombro esquerdo no joelho direito. 1, 2, 3. Okay. Again, the left shoulder, De novo. right shoulder, sorry, right Ombro shoulder, direito no joelho esquerdo. and 3 times. 3 vezes. 1. The body should stretch. Estica 2, o corpo. 3. Good. Now the right. And left to the right. Agora, ombro esquerdo no joelho direito. 1, Cuidado para não bater a cabeça na mesa. 2, 3. Good. If the back should be stretched. Então, a gente estica as costas, né? If the back stretches, you could feel that the pain earlier, the stiffness, the pains will go away. You will Aí feel as costas, se tudo der certo, as costas ficam menos rígidas, a dor nas costas passa. very good. Muito bom. Okay, now we will do the meditation. Então, agora nós vamos fazer 5 a minutes. meditação, 5 minutinhos. Ready? Prontos?
Okay, thank you. Is there anyone who can take me back to where we left yesterday? Alguém pode lembrar onde que a gente parou ontem? Lembrar o Geshe lá, onde é que a gente parou ontem? Anyone? No one remembers? Ninguém se lembra? O que vocês lembram que o Geshe lá falou ontem? Foi na boca. Okay, we finished the 3 kinds of suffering. Então a Jeanne diz que a gente terminou os 3 tipos de sofrimento no reino da não forma, inclusive, né? Falando sobre os 3 reinos também. The 2 nature of jewels, luminosity and stability, he said. What I'm saying, where we left. Not what we onde é que nós paramos, assim. Deixa lá que saber onde é que a gente parou. So we have to continue from there. A gente continuar a partir de lá. Meditation must have 2 qualities: soften your judgment and steady your mind. That's the content, not Esse é o conteúdo. Left, way left. É que o Geshe quer saber onde é que a gente parou ontem para poder continuar a partir daí. The last session we talked about meditation. Yeah. Before the meditation session, you explained the 4 purposes: conditioning, suffering, 4 aspects, and today we are supposed to study involves the working samsara, and the karma, aggregates, and contaminated. Neutral feelings. Yes. Okay, so actually, what I'm just checking on you. So say how clear you are in your mind. So what we did yesterday was that we finished the truth of suffering and truth of cause of suffering. Related to that, I gave you the analogy of that I'm in Delhi, living on the 3rd floor, right? And then the They wanted you to move because there was two of them one day, and regardless, right? Two of them said that no, you don't remove, right? You don't remove. Give me 10 minutes. They checked and they found the root cause. So if you don't want the suffering, you have to check the root cause. So the Yedharma mantra which you recited, it said that all these phenomena of the experiences of happiness, miseries, they arise from their causes. So if you don't want the miseries, you have to identify the causes, and the Buddha taught truth of sufferings to be identified, truth of the cause of sufferings to be abandoned. Good. So this is where we left. Então, ontem, o que o Geshe estava querendo saber era testar a gente, na verdade, para saber se a gente lembrava onde é que a gente tinha parado ontem, né? Então, ontem o Geshe explicou a verdade do sofrimento e a causa do sofrimento, né? Até contou a história que ele morava no 3º andar de um prédio, e daí ele desenvolveu uma coisa respiratória, um problema respiratório. Aí um pessoal queria que ele se mudasse do lugar, outros falam, não, peraí, me dá 10 minutos que eu vou encontrar a causa da umidade que tem aqui nesse lugar, né? Já que o tempo é seco e tudo mais, qual que é a causa da umidade? Aí foram lá e consertaram o cano que estava quebrado lá, e o Geshe não precisou mudar. Então foi essa história que ele contou ontem, né? Então, na verdade, ele falou sobre a verdade do sofrimento que a gente precisa conhecer e as causas do sofrimento que a gente precisa abandonar. Então foi aí que a gente parou ontem. Okay. So with this, this is very important for us to identify always, whenever there's a problem, go to identify the causes. This is the habit that we need to cultivate. Então, eu esqueci de falar também que o mantra que o Geshe explicou antes, né, fala também sobre isso, sobre os sofrimentos terem causas, né? Então, se a gente quer se livrar do sofrimento, a gente precisa encontrar as causas.
Então, isso é um hábito que a gente precisa cultivar, buscar as causas verdadeiras. Then, in this mantra which we just read, it says, Ye dharma hetu prabhava hetum tesham tathagata hevatat. These causes, whatever these causes are, is taught by the Tathagata. So what are the causes which the Buddha taught? This is the question. Então, o mantra diz que sejam quais forem os sofrimentos, existem causas, né? E as causas foram todas ensinadas pelo Tathagata, pelo Buda. Então, quais foram as causas que o Buda ensinou? And what the Buddha taught, what the Buddha taught was summarized by Arya Nagarjuna. Então, o que o Buda ensinou foi resumido pelo Arya Nagarjuna. Arya Nagarjuna, most of you already know about him. He was, according to today's historians, he's dated as the 1st or the 2nd century AD. Então, Nagarjuna, possivelmente muitos já ouviram falar dele. Ele, segundo os historiadores, ele viveu no século I a II depois de Cristo. Okay, and so in his text, the fundamental wisdom of the middle way, in his text, chapter 18, Arya Nagarjuna very clearly said one verse, which I'm going to say this, and later I will also request Jeanne to translate this, and along with this, you also translate that part. I'll give you. You can share this with the audience here. Where Arya Nagarjuna said that in Tibetan, this is Tibetan version. In English, it is that the ceasing of karmas and afflictions is nirvana. Ceasing, stopping of karmas and afflictions is nirvana. Line 2, karmas and afflictions arise from conceptualization of the inappropriate attention. Let me repeat it. Karmas and afflictions arise from the conceptualization of the inappropriate attention. Line 3, which in turn arises from the elaboration of self-grasping ignorance, which in turn meaning the conceptualization, arises from the elaboration of self-grasping ignorance. Last line, the elaboration ceases through the wisdom of emptiness. Então, o capítulo 18 do Caminho da Sabedoria do Caminho do Meio, Nagarjuna, depois eu vou traduzir direitinho, né? O Geshe lá vai passar, eu vou traduzir direitinho. Mas ele explica o seguinte, que a cessação do karma e das aflições é o nirvana. Os karmas e as aflições surgem a partir da conceitualização da atenção inapropriada, que, por sua vez, surgem a partir da elaboração da fixação ao eu e da ignorância. E a elaboração cessa por meio da sabedoria da vacuidade. Mas eu vou traduzir direitinho depois, caso tenha perdido alguma palavra. If you know this verse and the meaning of this verse so well, you get a very good picture of the whole Buddhism. Então, se a gente entender esse verso, souber o significado desse verso direitinho, a gente vai ter uma figura bem completa, uma imagem bem completa de todo o Dharma budista. And you can also understand the Four Noble Truths so well on the basis of this. E também é possível que a gente entenda as Quatro Nobres Verdades muito bem por meio desses 4 versos também. So to understand this verse, we need to remember 5 points. Então, para entender esses versos, a gente precisa se lembrar de 5 pontos. The first, it says that ceasing of karmas and afflictions is nirvana. So the opposite of nirvana is, what is the opposite of nirvana? Samsara. Samsara. Number 1 is samsara. Então, o primeiro verso é assim, né? A cessação do karma e das aflições é o nirvana, né? E então o primeiro ponto seria assim, o que é o oposto do nirvana, né? E aqui a gente já respondeu que é o samsara. Então o primeiro ponto é samsara. So this samsara is the result, and this is the immediate cause of this samsara is contaminated karmas. Então, o samsara é um resultado e a causa imediata do samsara é o karma contaminado.
And the contaminant karmas are created by the afflictions. E o karma contaminado é criado pelas aflições. So afflictions here is the gross afflictions. Então, grosseiras, aflições grosseiras. And these gross afflictions are because of the inappropriate attention. E essas aflições grosseiras surgem por meio da atenção inapropriada. In this verse, it is referred to as conceptualization. Nesse verso, isso está se referindo à conceitualização. And the inappropriate attention is immediately given rise to by the self-grasping ignorance. E a atenção inapropriada, ela surge imediatamente por causa da fixação ao eu. This self-grasping ignorance here in this verse is referred to as the elaboration. E nesse verso, a fixação ao eu e a ignorância estão sendo chamadas de elaboração. From the 5 points which we learn now, the first one is the result, and the remaining 4 are the causes. Então, esses 5 pontos que a gente viu agora, o primeiro, que é o samsara, é o resultado, e as outras 4 são causas. When in this mantra, Ye dharma hetu prabhava hetum tesham tathagato hyavatat, the causes of these are taught by the Tathagata. So, what are the causes? You have to remember these 4. Então, nas 2 primeiras linhas do mantra, que diz, por fim, que as causas foram ensinadas pelo Tathagata, a gente precisaria se lembrar dessas 4 causas. Once you identify the causes, how to stop these causes? So, just reverse it. If you don't want samsara, you have to stop contaminant karmas. If you don't want contaminant karmas, you have to stop the gross afflictions. If you don't want the gross afflictions, you have to stop the inappropriate attention. If you don't want that, you have to cut the self-grasping ignorance. And how to cut the self-grasping ignorance? By the wisdom of emptiness. Então, para lidar com essas causas, né, a gente precisa ir no sentido reverso que o Geshe explicou, né? Então, se a gente não quer o samsara, a gente precisa lidar com o karma contaminado. Se a gente não quer o karma contaminado, a gente precisa lidar com as aflições grosseiras. Se a gente não quer as aflições grosseiras, a gente precisa lidar com a atenção inapropriada. Se a gente não quer a atenção inapropriada, a gente precisa lidar com a fixação ao eu e a ignorância. E para isso, a gente precisa, para lidar com a fixação ao eu e a ignorância, a gente precisa da sabedoria da vacuidade. So, what are these 4 causes? You identify them, but we have to know in more detail. Então, essas 4 causas a gente identificou, mas a gente precisa conhecer com mais detalhe agora. For example, the doctors. Christiane. Lama, Chris. Christiane, I want to learn the longer form. Okay, Christiane. Christiane. Yeah, Christiane. Christiane or ne? Ne. So the doctors, when they see that, oh, you have your problem is quite severe, and then they will first put me to diagnosis, and they diagnose that this is the tuberculosis. Then more detailed diagnosis, which tuberculosis is pleurosis related to your lungs. And then what is the severity? You check all the details. So after knowing this, what 5 are, then we have to go into the details. The more the details that you get, the more you are in a position to get rid of these very clean. Então, por exemplo, se a Cris pega um paciente bem doente, grave, ela vai primeiro tentar fazer o diagnóstico. Ela fala, é tuberculose. Aí tá bom, mas precisa de mais detalhe a tuberculose. No pulmão direito. No pulmão direito. Então, tá. Agora, então, quanto mais detalhes ela tiver sobre a doença, sobre o diagnóstico, mais chance ela vai ter de curar aquele paciente, né? Então, da mesma maneira que a gente vai precisar detalhar bem melhor aqui, entender melhor quais são essas causas aqui. Okay, so it is like, say somebody wants to know your date of birth. And so what is your impression of that person who just oh, what's your date of birth? And the other person replies, oh, my mother tells me that I was born, my date of birth. My mother tells me that I was born when it was raining.
Então, vamos supor que a gente queira saber que dia que a pessoa com quem a gente está conversando nasceu. Aí a gente pergunta, como é que era? Quando que você nasceu? Aí a gente responde assim, minha mãe falou que eu nasci um dia que estava chovendo. So therefore, it is so too naive to say that your problems arise from the causes. This is too naive. What are the causes? We have to identify in great detail. Então é muito ingênuo, assim, a gente fala assim, o sofrimento surge a partir de causas, né? E pronto. É muita ingenuidade achar que está certo. A gente precisa de mais detalhamento sobre as causas, né? So, therefore, we need to know what these four causes are, and I'm going to explain this on the basis of a simple example. Então, Geshe vai explicar essas 4 causas, agora, mais detalhadamente, por meio de um exemplo. Okay, so let us say that that you are dreaming. You fall asleep, and you start to dream. And in your dream, you are in Tibet House, Delhi. Então, vamos supor que a gente vai dormir, daí a gente começa a sonhar, e no nosso sonho a gente está na Tibet House em Delhi. And then you dream of attending 3-day retreat. E a gente está lá para participar de um retiro de 3 dias. Okay. And in the dream, so you attend the classes. Então, no sonho a gente está na aula, a gente está tendo aula. Okay. And in the dream, I pick this up. I show this to you. E daí no sonho, o Geshe mostra esse celular pra gente. So what is this? Okay, Buddha. I'm not showing that. I'm not showing the picture. What is this? What is this? Ele pergunta, o que é isso? O celular. Tá falando. This is not a cell phone. This is a dream cell phone. Isso não é um celular, é um celular de sonho. You mistake the dream cell phone as a real cell phone. Number one mistake. Então, primeiro a gente confunde um celular de sonho com um celular de verdade. Primeiro erro. And then you look at it very clearly, and you think that actually this is a dream cell phone. Yeah. And then it cannot be dream cell phone. It's not a cell phone. If it's not a cell phone, it can't be iPhone. Então a gente começa a pensar, bom, se isso aí é um celular de sonho, ele não é um celular. E se não é um celular, então não pode ser um iPhone. So you see there's a cell phone, first mistake. Then look at it very clearly. You see it as brand new iPhone 14 Pro Max. Aí a gente, primeiro erro já é achar que aquilo é um celular, né? Mas a gente olha melhor, assim, fala, não, isso aqui é um iPhone 14 Pro Max. Nem sei o que é, Pro Max. Then you say, Geshe, can I have, our mobiles, can we have exchange? E aí a gente pergunta pro Geshe, Geshe, a gente pode trocar de celular? And another person said, no, I said it before. Before he entered, I told him already. Aí outra pessoa fala, não, eu pedi antes. Antes ele chegar aqui, eu já tinha pedido. Then you end up having a fight, this fight. Você começa a brigar com a pessoa. Then the police comes. E aí chega a polícia. You end up behind bars. E você vai atrás das grades. Okay, then your mom, what? So he went to Tibet Delhi. She went to Tibet Delhi. No, Tibet the Brazil. Suppose for 3-day retreat. So by now the teaching is finished, but no phone coming. What happened? Called up Mr. Jimala, and he says, yes, class finished half an hour before. Aí a sua mãe começa a pensar assim, bom, ela está em Delhi, já passou 3 dias, já acabou os ensinamentos, não me liga, não faz nada, liga para o Jimila, a aula terminou faz meia hora já. Then the Mr. Jimala said that, oh, in my absence, something happened here, and 2 people were taken behind bars. Aí a Jimila falou assim, olha, enquanto eu estava aqui, aconteceram umas coisinhas, e 2 pessoas foram para a cadeia. And please check with the police. Por favor, checa lá com a polícia. And your poor mother, your poor father goes to the police and said, if this person said, police said, yes. Aí sua mãe ou seu pai chegou lá na polícia e falaram, essa pessoa está mesmo presa aqui. And your poor mother meet you. And
what happened? You went to Tibet house for Bodhicitta. Now you're in prison. What happened? Aí sua mãe pergunta, o que aconteceu com você? Você foi para Tibet House para treinar Bodhicitta e você acabou atrás da grade aí? So prison is not a nice place. This is like samsara, number one. Então, primeiro, não é um lugar muito bom de se estar, é o samsara, número 1. So why did you end up in prison? E como é que você acabou na prisão? What's the answer? Qual a resposta? Quick. Rápido. Como é que você foi parar na prisão? Apego, attachment. Attachment? Oh, To- I'm attached to the mobile. Police will not come. Se fosse só apego ao telefone, a polícia não ia chegar lá, te pegar. The fight. Fine, yes. Fight. Only if you fight, then the police will come. Então, quando você começa a Right? brigar, I'm attached to the flower. Police will not come. Don't worry. se você tiver apego à flor, não se preocupa que a polícia não vai aparecer. Only when I fight, then the police will take it Mas se você seriously. brigar, aí a polícia vem. So fight is karma. Então, briga é o karma. Next. So Yes. prison is because of karma. Samsara is because of karma. Então, a prisão vem por causa do karma. Samsara vem por causa do karma. And your mom, what happened? You went to Bodhicitta class and you fought. What happened? Why did you fight? Aí sua mãe pergunta, o que aconteceu com você? Você estava lá para treinar Bodhicitta, você acabou brigando. O que aconteceu? What's the answer? E a resposta? Hey, You wanted the cell phone. yes, attached to the cell phone and anger towards your competitor. Então, você tinha apego ao celular e raiva daquele que estava querendo o celular também. Attachment towards the cell phone, attachment. Então, And apego ao celular. anger towards a competitor. This is anger. This is a gross affliction. Então, o apego ao celular e a raiva de quem também queria são as aflições grosseiras. So now, this prison because of the fight. Karma because of the attachment to the cell phone. Anger towards the competitor. These two are gross afflictions. Então, o samsara, que é a prisão, se deve ao karma, que é a briga, e a briga se deve ao apego e à raiva, que são as aflições grosseiras. And then your mother asks you, why are you attached to this mobile? Why? E a sua mãe pergunta, por que você está pegado nesse celular? You already have a mobile. Você já tem celular. Then you will say that, no, mom, you did not give me that mobile. Não, você fala, Right? não, mãe, é que ele não quis me dar o celular dele. That mobile is very special. Aquele celular é muito especial. Brand new iPhone 14 Pro Max. É um celular novo, iPhone 14 Pro Max. You did not give me that. Ele não quis me dar. Okay, so that is, then the mother asks, are you sure that's iPhone 14, brand new iPhone 14 Pro Max? Are you sure? Minha mãe pergunta, você tem certeza que era um iPhone novinho, 14 Pro Max? Then you said, yes, I'm sure. But the mom said, no, is it not dream? E aí a sua mãe, e você fala, sim, tenho certeza. A sua mãe fala, mas escuta, não é um sonho? Yes. So your exaggeration of this mobile, which I was holding as a iPhone Pro Max, 14 Pro Max, is the exaggeration of the quality of the mobile. Então, essa coisa de ser um iPhone 14, não sei o que, é um exagero das qualidades do celular. So exaggeration of the quality of the object is known as the inappropriate attention. Então, exagero com respeito às qualidades do objeto é o que é chamado de atenção inapropriada. So when we say inappropriate attention, you cannot guess the meaning. It's a very technical meaning. We cannot guess. Então, você não fica tentando adivinhar o que é o significado de atenção inapropriada, porque tem um significado bem preciso. We have to learn it. A gente precisa aprender isso. And then you try to say accumulate these understanding, more information, then you really become good in the Dharma. E se a gente acumula essa compreensão, né, por meio dessas informações, aí a gente fica bem bom no Dharma. And then you practice Dharma, it becomes so rich and the transformation, gade happens so fast. E aí, se a gente faz essa acumulação, a nossa prática fica muito, muito rica e o gate, a gente avança muito rápido. Okay, so the next point is are you sure that this is iPhone 14 Pro Max? And in the first place, this is not a mobile, it's a dream mobile. Então, você tem certeza que é um iPhone 14 Pro Max? Mas escuta, não é nem um celular, é um celular de sonho isso. Misconceiving the object is the elaboration. Misconceive the attribute of the object is the inappropriate attention. Então, confundir o objeto é a elaboração
E confundir ou exagerar, né? Exagerar as qualidades é a atenção inapropriada. So, if I were to ask you, if you don't want to end up in prison, number 5, ultimately, what should you do? Então, se o Geshe lá perguntar pra gente assim, se você não quiser acabar na prisão, o que você precisa fazer no nível absoluto, assim, último? Or in other words, let me say like this. So if you don't want this end up in prison, what should you not have done in the first place? What is the immediate cost that you should have stayed away from? Então, perguntando de outro jeito, que lá fala, se você não quiser acabar na prisão, o que você não poderia ter feito? Né? Qual que seria a causa imediata de você ter ido parar na prisão? A briga. Fight. Karma. We have to stop the contaminated karmas. Que o Buda ensinou como sendo karma contaminado. How to stop the contaminated karmas? Como é que a gente para o karma contaminado? No. I'm going point by point. Sequência aqui. Afflictions, you're getting grosseiras. it? So therefore, it is so important for these systematic learnings. You know, we jump to one thing. Okay, I'm in Brazil. You know, I like to have something special of the Brazil. Oh, no, bread. Bread's everywhere. A gente precisa ter um estudo sistemático. A gente não pode assim, pegar as coisas de primeira, né? Então, por exemplo, ele está no Brasil, aí ele quer uma coisa especial do Brasil. Aí ele pensa, acho que eu vou levar um pão. Mas pão tem em todo lugar, não é especial do Brasil. Then you go to Italy, I want to have something of the special of the Italy, bread. Aí ele vai para a Itália, o que ele vai levar da Itália? Pão. Mas pão tem em todo lugar. So what I'm saying is that this is the benefit of systematic learning. We learn all this very systematic, remember them. And we can't expect to remember everything, so you should revise them once in a while. Então, esse é um benefício da aprendizagem sistemática, né? Então, a gente precisa estudar sistematicamente, de uma forma sistemática, né? A gente não consegue lembrar tudo de uma vez, né? Mas a gente vai revisando de uma vez, 2 vezes, e aquilo vai sendo gravado. Believe it or not, if you meet with the great teachers of the Sakya, Kakyu, Nyingma, really great teachers, and if you talk about these 5 points, they'll be so impressed, they'll be so happy that you are really somebody who has learned Dharma well. Então, olha só, se a gente for conversar com qualquer grande mestre, seja a tradição Sakya, Nyingma, Gelugpa, qualquer grande mestre, Kagyu, se a gente quiser, se a gente falar sobre esses 5 pontos, o professor vai falar, nossa, essa pessoa sabe muito do Dharma, ele vai ficar impressionado com a gente. Any tradition. Qualquer tradição. Some teachers, you know, they say the learned teachers are in every tradition. Então, a gente tem professores maravilhosos em qualquer tradição. All these learned teachers, they eventually become Buddhas. And Buddhas know everything, they learn it. Então, esses professores que sabem muito, eles, por fim, vão se tornar Budas, né? E os Budas, sim, sabem tudo. So Buddha of one tradition is less learned. Buddha of one tradition more into practice. This is wrong. O Buda é Buda. Não é porque ele veio de uma tradição, que ele sabe uma coisa específica e o outro sabe menos. Isso está errado. Buda é Buda. Okay. So with this in mind, we have to learn this very systematically. So what we said is that the prison, samsara, is because of the contaminated karmas. Contaminated karmas is because of the afflictions. And afflictions because of the inappropriate attention. And inappropriate attention because of self-grasping ignorance. Então, gente, esses 5 pontos a gente precisa entender eles sistematicamente um depois do outro. Então, primeiro ponto é samsara, a prisão, né? Que vem por causa do karma contaminado, que por sua vez vem por causa das aflições mentais, que por sua causa vem por conta da atenção inapropriada, que por sua vez vem por conta da fixação ao eu e da ignorância. So we identify them one by one very clearly. Então, a gente precisa identificar um por um de uma forma bem clara. Yes. Eu só não entendi direito a diferença entre atenção inapropriada e a elaboração. Elaboration. So her question is, she didn't understand exactly what is the difference between inappropriate attention and elaboration. Wonderful. Yeah. Muito bom. Yeah, very good question. Muito so bom. This is where
we don't just take for granted, oh, he said it must be like this. So we have to really understand what's the difference. So these two very similar, self-grasping, ignorance, elaboration, and the inappropriate attention. These two are very similar. So I cannot really see difference. What's the difference? You have to ask. Então, isso que o Geshe, que ele está dizendo, que o Geshe está dizendo que é muito importante, a gente não assumir assim de pronto, né? Então, se a gente não entende bem qual que é a diferença entre a atenção apropriada e a elaboração, que seria a fixação ao eu, e a ignorância, então a gente precisa, fica mais ou menos pouco claro para a gente precisa perguntar qual que é a diferença entre uma coisa e outra. Okay, so what is inappropriate attention and what is the elaboration here? The elaboration and the inappropriate attention. Say, what is this? You say, oh, a chocolate. This is, you mistake the object. Então, para a gente entender o que é a atenção inapropriada e a elaboração, né? Se ela pergunta, o que é isso aqui? E a gente fala, é um chocolate. Aí, bom, é um erro com respeito ao objeto. Next, what is this chocolate? Is this Brazil made or Swiss made? Oh, it looks like we never saw this such chocolate in Brazil. It must be Swiss made. E aí a próxima pergunta é, esse chocolate é brasileiro ou é suíço? Aí a gente fala assim, eu nunca vi esse chocolate no Brasil, deve ser suíço. You are exaggerating the quality of the object. Então, você está exagerando a qualidade do objeto. There's object and there's quality too. Então, so when you exaggerate the quality, exaggerate the object, that is object particularly, say the object is intrinsically real. That is the elaboration. Então, o primeiro ponto é com respeito ao objeto, né? A gente pode achar que aquele objeto é real, é intrinsecamente real. Isso é a elaboração, right? When I exaggerate the quality of the object, that, okay, now you see this as, let's say this flower. This flower you see as a bunch of chocolates, right? So this is elaboration. Then, oh, this chocolate is very delicious chocolate. And some say those who do not like, who are diabetic, who don't like chocolate, no, I don't want this. Some who like chocolate will say, it's amazing. So both sides there are exaggerating the quality of the object. Então a gente pode pegar, o Geshe pode mostrar aquela flor pra gente, e a gente fala assim, nossa, é um chocolate. Aí isso é a elaboração, né, com respeito ao objeto. Aí vamos supor que uma pessoa que adora chocolate fala assim, nossa, esse chocolate deve ser maravilhoso. Está exagerando a qualidade do objeto. Então isso é a atenção inapropriada. Ou uma pessoa que é diabética fala, eu odeio chocolate não serve, não sei o quê. Também é uma inapropriação, uma atenção inapropriada. Yes. But what if we say, this is a flower? Okay. This is a flower. This is a flower. It's correct. You're getting it? Correct. But in the dream, I asked you, what is this? You said, this is a cell phone. All of you said it, right? No. In the dream, I asked you, and you said, this is cell phone, right? So, and then in the dream, I said, this is not a chocolate. You said, no, if I said that this is a cell phone, what's the problem? Right? There's a problem. It's not a cell phone. It's a dream cell phone. Likewise, when we say this is a flower, when I say this is a flower, there's no problem there. But in your mind, you hide something which you are not aware that there's a truly existent flower. Então eu perguntei para o Geshe lá. Independent flower. Independent flower. Então, eu perguntei para o Geshe lá, ele falou assim, porque ele estava usando exemplo de a gente olhar para a flor e falar, isso aqui é chocolate. Então, isso seria atenção, seria elaboração, né? Mas eu perguntei, e se eu falar que é uma flor? Por fim, é uma flor, né? Aí ele lembrou o exemplo do celular no sonho. Se no sonho ele perguntar o que é isso, a gente falar que é um celular, tá errado, porque é um celular de sonho, né? Se a gente falar que é um chocolate, tá errado também, mas falar que é um celular também tá errado, porque é só um celular de sonho. Da mesma forma, quando o Geshe mostra essa flor, pergunta pra gente o que é. A gente fala assim, isso é flor, não tem nada de errado em falar que é isso, né? Mas, na nossa mente, tem uma coisa que está oculta ali, que é a gente achar que aquilo é de verdade uma flor, inerentemente existente. Isso também é uma atenção inapropriada. So this will be discussed in the next session. Isso vai ser elaboração, desculpa. É elaboração também.
Então, isso vai ser discutido na próxima sessão. Tea break now? Tea break? Yeah. Então, a gente vai fazer intervalo. How long, Michelle? How long? Half an hour. Yes. Half an hour. So which means that we come back. Então, pessoal, a gente 11, volta às... It's 11:08. You want it half an hour? Let's make it 11:30. Come back. Então, a gente volta às 11h30, gente. Beleza, a gente volta às 11h30.